Boa noite, obrigado pela oportunidade. Primeiro gostaria de dar o parabéns a vocês, eu tive aí a oportunidade de entender o histórico, né, o trabalho em equipe, né, a união de todos vocês com o Cresce como um todo, a participação assídua de todos vocês, realmente para esse mercado de financiamento de crédito imobiliário é muito importante esse trabalho, essa participação de todos vocês. Então, estou muito realmente lisonjeado a participar, a contribuir um pouquinho sobre o mercado de financiamento de crédito imobiliário, com foco no refinanciamento imobiliário, ok? Inicialmente, vamos falar um pouco aqui da empresa Brazilian Finance e Real Estate, é a BFRE, ela é uma plataforma de negócios, de soluções de integrado perante ao mercado imobiliário, participando de 4 empresas, a Brazilian Mortgage, a BM Sua Casa, a Brasília Securities e a Brazilian Capital. A Brazilian Mortgage, que é o financiamento de obras a incorporadoras e a construtoras, também responsável pela estruturação de fundos imobiliários, e a parte do varejo, que é o braço do varejo, que é a BM Sua Casa, onde que eu atuo. A Brasília Securities, onde que faz a emissão dos CRIs, Certificados Recebíveis Imobiliários, aquisição de carteiras recebíveis e também operações estruturadas no segmento de securitização. Brasília Capital, gestora de ativos e consultoria imobiliária, com a principal missão de assessorar na captação de recursos para projetos residenciais e comerciais. Enfoque que, nesse primeiro momento, na pessoa jurídica, toda essa intermediação, essa ligação é na pessoa jurídica. A única parte do varejo é com a Brasília Mortgage, com um braço da BM Sua Casa. O projeto. Como que surgiu o projeto da BM Sua Casa? 2 principais motivos que originou esse trabalho para que nós realmente apresentássemos ao mercado um projeto revolucionário para tratar devido à grande oportunidade, à grande demanda no setor de financiamento de crédito imobiliário. Quais foram os 2 principais motivos? O primeiro, o déficit habitacional. E o segundo, o histórico negativo. Qual que era o déficit habitacional? Só recordando, em 1993 a 2004, nós tínhamos próximo de 8 milhões de falta de moradias. Isso representa próximo de 15% para o déficit habitacional. Ajuntando com isso, com o histórico negativo, e que eu quero me referir com o histórico negativo, todos já tinham que era mais importante você ter um relacionamento com o gerente do banco, até mesmo com o prefeito. Porque para que você tenha acesso às condições e até completar o projeto do financiamento de crédito imobiliário, era um parto, era muito moroso, muito burocrático, com muita dificuldade, sem interlocutor, sem apoio e, o principal, sem ter um especialista para atender, para fazer todo o atendimento, o acompanhamento do processo como um todo. Em virtude de todos esses processos, surgiu aí um modelo revolucionário que é a BM Sua Casa, com um slogan que faz a sua vez, que é especialista em financiamento de crédito imobiliário. Quais são os principais diferenciais que nós fizemos no mercado e que atuamos e que nos deixam numa posição bastante privilegiada perante ao mercado? Primeiro diferencial é ser atendido por um especialista. Essa é toda a diferença. Eu costumo dizer, você faz o comparativo com o generalista. Então, o gerente do banco, apesar que ele tem um conhecimento até pela própria demanda, mas dificilmente ele mergulha, ele tem o seu real entendimento do processo de financiamento de crédito imobiliário. Para ele é mais fácil passar um 0,800, ele vender um cartão, vender uma conta corrente, uma poupança, que o spread nesse produto é muito maior do que o próprio interesse do financiamento de crédito imobiliário. O segundo, que faz parte dos valores da nossa organização, manter a agilidade, manter a experiência, perante todos esses 12 anos que nós estamos no mercado, na parte de financiamento de crédito imobiliário, consequentemente, a parte da transparência. Só fazer um adendo nessa parte da transparência, em 2008, onde que foi aprovado que era para ser estabelecido o CET, que é o custo efetivo total, que até hoje, realmente, as organizações são obrigadas, todas as transações financeiras, você tem que especificar quais são os modelos, o que
está sendo cobrado durante todo o processo daquele financiamento. Antes dessa regularização, que foi em 2007, nós já tínhamos esse como princípio para estabelecer esse grau de transparência. Então, você não tem surpresa, diferentemente dos demais bancos, entre aspas, dentro do mercado financeiro, que você tem, além da fidelidade, você tem que ter um custo mensal, teoricamente, para você manter essa conta perante ao banco. Então, só para ter uma ordem, hoje, próximo de R$ 30, R$ 32 é um custo médio para que você consiga manter uma conta hoje ativa no banco. Então, esse preço perante a todo o financiamento, realmente fica inviável o financiamento como um todo. 30 anos. Esse foi o grande diferencial nosso. Nós somos a primeira organização no país que elegemos, que financiamos o prazo até 30 anos, diferentemente do perante ao mercado. E depois alguns começaram a ceder, mas nós fomos o primeiro. Taxas que podem ser incluídas, né, no financiamento, todas as taxas cartorárias, financiamento, a parte de avaliação, todas as taxas cartorárias que podem ser embutidas ao financiamento. Horário estendido, esse também é o segundo que eu atribuo o principal diferencial nosso. Quer dizer, a primeira companhia hipotecária, onde que nós se propomos a fazer o atendimento em lojas de rua e shoppings, ou seja, atendendo as famílias, atendendo as pessoas que estão interessadas ao próprio financiamento, ir com a sua família, ir com o tempo, que seja no sábado, que seja no domingo, nós mantemos essa especialidade. Isso que é o mais importante. Lembrando, nós não somos banco, somos uma companhia hipotecária. Portanto, esse grau da especialidade nos dá uma diferença muito grande, porque nós vendemos só o financiamento de crédito imobiliário, não tem produtos que nós ficamos atribuindo ao financiamento. Nós somos especialistas, só atendemos o financiamento de crédito imobiliário. Então, isso nos dá uma margem, um entendimento muito, muito grande. Serviços de despachantes e entrega no máximo em até 30 dias. Tivemos casos agora recentemente, na semana passada, em 12 dias nós fizemos a operação, com toda a documentação regular do imóvel, do vendedor, do comprador, tudo certo, tudo regular. Em 12 dias já estava sendo completada a operação. Um modelo de nossas lojas. Aqui só para que a gente tenha uma noção, onde que a gente mantém um ambiente extremamente propício para que mantenha uma certa privacidade, um entendimento perante a família, perante ao interlocutor, que tenha, sanar todas as dúvidas, com todo o entendimento. Então, um ambiente bastante propício para que a gente consiga, além de dar toda a orientação, fazer o que é o principal, o fechamento do processo, né? Um ambiente bastante propício para que a gente consiga interagir com o cliente. Aqui é uma linha do tempo, né? Uma linha que realmente faz a ABM, quais foram os principais fatos que levaram a ela manter essa posição. A primeira loja que nós lançamos foi em Santana, que foi em maio de 2007, que ainda se encontra lá até hoje, na Voluntários da Pátria. A segunda loja já foi para levar toda essa experiência para o Shopping West Plaza, mantendo aquele conceito de levar toda essa experiência, essa especialidade, também sábado e domingo, para que a gente consiga manter esse atendimento. Primeiro, a oferecer o prazo de 30 anos, foi em outubro de 2007. Também nós tínhamos a utilização de veículos de van para participar em eventos, em alguns momentos até na parte de empresas, onde nós tínhamos um convênio com a empresa para levar todo esse atendimento. Era uma mini agência perante móvel dentro da van, para que a gente consiga realmente levar toda essa especialidade. E aí é um momento, um divisor de águas para o grupo como um todo. Em 2008, 2009, saímos de São Paulo e começamos a fazer a primeira parte da expansão. Iniciamos em Curitiba, começamos a evoluir para as capitais. Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, e fomos mantendo a expansão. Na sequência, tivemos dois grandes investidores, que foram o Equity Internacional e o TPG, que fizeram o investimento, né, para que a gente consiga manter esse fundo, e depois, logo em seguida, nós vamos entender melhor como é que funciona essa dinâmica. Período da segunda expansão, também em 2010, 2011, mantendo o crescimento, querendo manter a nossa capilaridade em âmbito nacional. Então, já partimos para Rio de Janeiro, Copacabana, Porto Alegre, Fortaleza, Recife. Já começamos a fazer, inclusive agora, já entra um novo posicionamento que era
LA, que nós mantemos ainda esse conceito, que é um conceito inovador, que antes da loja nós mantemos uma LA. O que seria uma LA? É um mini escritório, são salas comerciais, que chama lojas avançadas, com 2 e 3 integrantes, antes que nós mantemos toda uma estrutura de uma agência, podemos chamar assim, tá claro? Então, uma LA saindo das foras capitais, exemplo, eu tenho uma loja no Balneário, em Balneário Camboriú, mas em Itajaí, que é próximo, para mim ter maior comunidade e atender aquela cidade também, eu fui atendendo com LA, lojas avançadas, e que está sendo um sucesso, um grande sucesso perante a companhia. E agora, recentemente, inclusive, essa semana está para formalizar perante ao Banco Central, nós fomos adquiridos, fizemos associação com o BTG, o Banco Pactual, onde que entra, aí, teoricamente, na parte do varejo, o Pan-Americano. Só para que a gente apresente aí a total das lojas, são 99 pontos, âmbito nacional, hoje completando 99, sendo 63 lojas e 36 LAs. Voltando um pouquinho no conceito da LA, o conceito é que realmente a gente já faz essa transformação em alguma cidade de acordo com a demanda, com o comportamento da cidade, já migra para LA, já migra para loja própria, propriamente dito, né? Começamos aqui, temos a oportunidade de observar que, por exemplo, São Paulo tem mais de 15, 20 lojas. Você observa também, por exemplo, Curitiba com 2, 3 pontos, Rio de Janeiro com 3 lojas, Belo Horizonte com 2 lojas. Então, de acordo com a demanda também, nós vamos estar evoluindo, mantendo a expansão. Agora, esse é um gráfico interessante que mostra toda a dinâmica, né? Como é que se retroalimenta, de onde vem o fundo para fazer o financiamento de crédito imobiliário, diferentemente do banco, né? Só recordando, o banco ele tem a parte do SFH, que também tem 65%, prova daquele mapa 4, onde que tem uma parte destinada da poupança, que é atribuído para o produto de crédito imobiliário. Para nós, o funding, esse valor, ele vem através da BM Sua Casa, que é a originadora, ela faz a captação desses clientes, traz os valores para a Brazilian Mortgage, que, por sua vez, eles fazem a emissão de LSI, tá certo? Que são letras de crédito imobiliário, que cede para a Brasília Securities, que repassa para o mercado ou faz a compra desses papéis, desses documentos, que geram os valores, que retroalimenta esses valores. Então, por isso que nós falamos lá no início, são as companhias que elas se interagem, elas se integram para fazer todo o conceito do mercado de financiamento de crédito imobiliário. Aqui nós temos a linha dos produtos, são 6 famílias de produtos. Para aquisição, fazemos BM Seu Terreno, construção para escritórios, reforma e o principal, que é o motivo de hoje nós temos a oportunidade de falar, sobre o refinanciamento de crédito imobiliário, conhecido como Home Equity. Refinanciamento imobiliário é a modalidade de financiamento com garantia imobiliária, ou seja, o cliente coloca o seu próprio imóvel para garantia imobiliária. Curioso esse produto, que quando nós lançamos ele em 2007, e todos vocês, em especial vocês, têm muito mais credenciamento para ter essa informação, o brasileiro é uma circunstância cultural, ele tem um apego muito grande pelo imóvel. E quando que lançou o produto Home Equity com a nomenclatura crédito fácil, nós ficamos um pouco receosos. Como é que o brasileiro iria se comportar deixando em garantia o seu imóvel, a sua casa, para que realmente tivesse um valor, um investimento, para que seja qual a modalidade, qual a finalidade que ele vai estar utilizando. Mas o fato era, como é que ele iria se comportar deixando a sua moradia, deixando o seu patrimônio para que realmente fosse como garantia para ter esse valor. Foi curioso porque tem se demonstrado cada dia mais uma grande aceitação, um grande entendimento, e nós vamos ver em seguida a participação dele no volume de crédito. Produto com carência de 60 dias, pagamento da primeira prestação, isso também é uma grande diferenciação da BM Sua Casa. Taxa de juros baixas comparados perante as demais linhas de crédito que tem, não tem nem comparação, como cheque especial, crédito pessoal, empréstimo consignado, é uma taxa que a gente vai estar vendo em seguida, quer dizer, 1,09 taxa nominal ou 1,42, quer dizer, realmente na fixada é imbatível, são taxas imbatíveis perante ao mercado, não tem nada igual quando se fala desse refinanciamento de crédito imobiliário.
As opções, temos também pós-fixados e pré-fixados, e a principal utilização desse produto é a centralização de dívida. Geralmente, você tem um compromisso com o banco X, você tem outra com a financeira Y, então você com taxas extremamente elevadas. Então, a ideia é você centralizar essas dívidas, fica só com uma instituição, no caso a ABM Sua Casa, com uma redução, com um ganho extremamente, muito mais atrativo, para que você consiga manter esse seu ciclo, esse seu relacionamento financeiro. E, principalmente, o capital de giro, o empresário que gostaria de estar realmente ou dando um upgrade ou fazendo um aporte de um valor no seu investimento, no seu patrimônio, ele consegue também, como capital de giro, esse valor com esse produto. Os parâmetros do produto do crédito fácil. As taxas de juro, de novo, só reforçando, o financiamento imobiliário sem destinação específica, ou seja, o crédito é para uso livre, diferentemente das demais modalidades, ou seja, você fez, entrou dentro dos parâmetros do produto, é livre acesso, quer dizer, você não precisa mostrar e justificar para mim qual que vai ser a utilização desse recurso. Taxa de juros efetivas, né, entre 13,90 e 14,90, com IGPM, e a efetiva, que é a fixada, entre 18% e 19,5%, 19,95%. Valores do imóvel, entre 50 mil e 1,5 milhão, esses são os valores do imóvel, lembrando que é 50% do valor do imóvel, ou do valor do imóvel ou da própria avaliação. São esses dois parâmetros, onde que fica entre 25 e 750 mil. No prazo, também entre 5 a 30 anos. De novo, volto a enfatizar, esse foi um grande diferencial e ainda é um grande diferencial perante ao mercado, perante essa modalidade. Só para que a gente tenha uma ideia de volumes de crédito como um todo, aí está atribuído o crédito fácil e os demais produtos de aquisição, de terreno, toda a linha, para que a gente consiga acompanhar o volume e a expressividade. Em 2007, quando foi lançada, fechamos com 6 milhões, 33 milhões em 2008, 2009 com 87, 2010, 317 milhões, tendo um compromisso, um crescimento de 263 base a 2009, e fechamos 2011 com 700 milhões. Isso como um crédito como um todo. Vocês vão notar em seguida a participação expressiva do produto refinanciamento de crédito imobiliário com crédito fácil. Em 2007, só o crédito fácil, 3 milhões, 2008, 13, 2009, 44, 208 em 2010 e 2011, 416 mil. Então, representa alguns momentos com pico entre 60% a 70% da nossa operação, o produto de crédito fácil, nós chamamos que é o Home Equity. A participação, a expressividade, a aceitação perante o mercado brasileiro sobre esse produto. Só para que nós tenhamos uma linha sobre como se comporta o mercado internacional, né? Os Estados Unidos, por exemplo, você tem a taxa de juros, o que está sendo correspondente, e o gráfico dividido. Outros créditos, e a parte de baixo, azul escura, só se comporta para crédito imobiliário. Estados Unidos com 69% do crédito imobiliário, 75% na Inglaterra, Alemanha 45%, França, Espanha, Chile com 20%, superior um pouquinho a nós, o Brasil ainda mantém com 5%. Isso retrata a grande oportunidade que nós temos também para o crédito, e nós temos, o governo como um todo, temos uma meta para 2015 ser representativo com 15%, em até 2015. Né? Agora temos também aqui uma noção das taxas de juros praticadas nesses países. Né? A diferença que nós temos, Estados Unidos com 3,9%, o Chile, que está próximo, 3,4%, e o Brasil ainda, apesar de todo o governo e os bancos privados também nessa linha, tendo a obrigatoriedade de cada dia mais ter uma redução mais significativa, mas mesmo assim está muito aquém do que nós precisamos ainda trabalhar para esse produto, para esse mercado como um todo. Né? Mas de forma que não só o crédito fácil, mas, sobretudo, o refinanciamento e o crédito imobiliário, nós temos um grande espaço para se trabalhar durante um bom tempo aqui no Brasil como um todo.
tá certo? Na realidade, era um overview rápido sobre a parte do refinanciamento. Gostaria agora de abrir para perguntas, a participação de vocês. Só tem um detalhe, como nós estamos passando agora para fazer essa aquisição, deve estar sendo feita o fechamento e assinatura com o Banco Central até sexta-feira, perante a aquisição do BTG com a Brazilian Mortgage. Então, em algumas situações que eu não puder responder agora, eu vou estar deixando o meu contato com o meu e-mail e nós podemos, sim, fazer a interação, até respeitando mais esses 2, 3 dias aí. Mas, de antemão, gostaria de estar agradecendo a oportunidade, desejando a todos aí um excelente fechamento de semestre e também um ótimo 2012 aí. E agora gostaríamos de abrir aí para perguntas e respostas e participação de vocês aí. Particularmente, eu já conheço a companhia de algum tempo. Ok. Não fechei ainda nenhum trabalho com eles, mas já tive condições de apresentar algumas propostas. Ok. Por força dos clientes que não houve enquadramento, mas não enquadraria também nenhum outro empreendimento. Perfeito. Mas eu, inclusive, me utilizo muito da loja ali da Conselheiro Crispiniano, o pessoal ali, muito atenciosos e tal. Que bom. Mas eu gostaria de fazer assim aliás, não seria bem uma pergunta, um pedido. Claro. A forma de atuação de vocês pode ajudar, pode ser grandes parceiros para nós corretores. Sim. Sei que vocês já têm alguns contatos com imobiliárias que também atuam. Perfeito. Mas eu acho que poderia ser feito um trabalho até mais intenso com relação a propostas de nós corretores, porque nós trabalhamos em 2 níveis, as imobiliárias e os corretores pessoas físicas. Perfeito. E eu sei que está havendo uma distinção entre um e outro, com a parte de remuneração de eventuais financiamentos que venham a acontecer. Inclusive, dá um retorno de até 1%, pelo menos estava dando, não sei se ainda está se mantendo. Perfeito. Mas não para os corretores autônomos, somente para aqueles que trabalham com pessoa jurídica. Então, eu gostaria de ver a possibilidade de trabalhar também com os autônomos. Tá. E uma coisa que deu também alguma certa questionamento, a BM ela cobra uma taxa no financiamento, chamada taxa de intermediação, 5% do valor entregue. Muitas pessoas questionam esse valor, né? Poxa, mas 5% do quê? A título do quê? É um valor cobrado, é uma intermediação, como a própria taxa diz, né? Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor isso, porque muitas pessoas questionam essa taxa. Perfeito. Tem 2 informações. Vou começar pela última questão de 5%, que não ficou claro. Essa taxa de intermediação, Isso. Taxa referente à intermediação entre... Eles põem na taxa 5% do valor entregue. Quer dizer, se eu financiar 100 mil, o cliente tem que arcar com 5% desse valor. Mas essa taxa sendo cobrada para o estabelecimento, para o parceiro? Para o cliente. Para o cliente? O financiado. Não temos essa taxa de 5%. E ela tem, ela existe. Não, então teve algum problema de comunicação. A gente precisa até resgatar. Eu convido até para que a gente possa estar voltando nesse caso, porque realmente essa taxa, eu desconheço essa prática e se teve algum problema de comunicação, mas desconheço. Gostaria até de ficar com contato para que a gente conseguisse aí levantar esse caso especificamente, porque não procede. A informação, não temos essa taxa de 5%. Inclusive, numa feira que teve no IMB, acho que 1 ano, 2, eu estava com um cliente e eu me interessei, porque existia a possibilidade do refinanciamento. Certo. E ali estava dito 5%. Eu até questionei, porque eu falei, órgão privado não cobra taxa. Claro que não. Cobra tarifa. Claro que não, exatamente. A taxa estaria taxa ilegal. Administrativa, exato, perante a permanência do contrato, mas essa taxa de intermediação eu desconheço. Deve ter tido algum problema de comunicação, mas eu convido aí para que a gente volte aí para a gente entender um pouco melhor. Ficaria agradecido a gente resgatar esse caso, tá? Tá certo. Aqui é a primeira pergunta, referente aos autônomos, a gente está também revendo essa parte, como que eu disse, a preocupação da BM Sua Casa, não somente a estender ao cliente como um todo, mas é toda a cadeia propriamente dita. E toda a cadeia estão, evidentemente, os parceiros, as corretoras, as imobiliárias, que a gente consiga também estender esse percentual. Então, está próximo desse repasse de 1% perante a prática do mercado. E isso tende a aumentar, sobretudo a fidelização, e de acordo com a demanda, a gente tende realmente
realmente a estudar a maior valorização. Pensando só resgatando. A preocupação maior, vocês, os agentes desse mercado, têm que ser sempre valorizados, e é isso que a BM como um todo, lá atrás até se prontificou em algum momento a fazer planos, a fazer programas de incentivo para realmente profissionalizar ainda mais, ajudar ainda mais na profissionalização do órgãos desse agente multiplicador que são os corretores propriamente dito. Então, sempre tem uma preocupação constante da BM Sua Casa de nós ajudar e realmente a sempre inovar essas informações. Tá? Eu tenho 3 perguntas. Sim. Veja só, parece-me que a Caixa Econômica Federal ela tem um sistema parecido com esse. Sim. E eu gostaria que você pudesse explicar a diferença do seu produto. Tá. E principalmente em relação à taxa e prazo, que você falou que a sua seria menor. Perfeito. Né? A terceira pergunta, você falou que em relação à captação, mas eu não consegui entender ali se o dinheiro, por exemplo, ele vem de uma letra imobiliária, ou eu não entendi qual é a fonte do recurso. É só curiosidade, Claro, já que você claro, mostrou perfeito, aí. lógico. E a terceira seria, faz parte até um pouco da pergunta dele, quais são os parâmetros que são usados para avaliação? Você disse que é uma empresa terceirizada. Perfeito. Mas quais seriam os parâmetros aos quais ela faz uso? E se isso vale para todas as cidades, ou qual o raio de distância dessas cidades em relação a onde você tem as lojas ou as LAs? Perfeito. Se ficar muito confuso, porque foram 3 perguntas, não, claro, eu torno alguma perfeito. coisa. Aí você me refresca a memória aí. Perfeito. Vamos começar pela última. Na realidade, essa parte de avaliação como um todo, em função das nossas lojas e LA, temos alguma alteração, sim. Inclusive, acima de R$500 mil, nós temos uma taxa que é praticada hoje de R$ 9,90. Nesses lugares que estão fora, que tem menos de 50 mil habitantes, nós temos que aplicar um redutor, porque isso está atribuído à garantia. E aí você tem uma alteração. Essa alteração, próximo de 9,90, vai para 10,20 aproximadamente. Então, tem alguma alteração, mas o atendimento nós podemos assisti-lo. Tudo isso está em função da garantia. Tá? Referente à empresa terceirizada, tem alguns parâmetros que são as empresas que ela presta o serviço, tem auditoria, tem todos os parâmetros que a empresa passa para nós e que nós acordamos em conjunto para fazer essa avaliação. Elas são credenciadas para fazerem as avaliações perante ao nosso processo. Conforme o colega comentou, se nós trabalhamos com os corretores que façam, não. Na realidade, nós temos essa empresa. Então, se alguém tem alguma empresa que possa indicar, também estamos abertos para que faça essas indicações e podemos evoluir internamente para que seja feito o credenciamento da empresa. Certo? E a primeira era referente à diferenciação entre nós e a Caixa, sobre o produto. Sobre o funding. Perfeito. Vamos falar sobre a captação. O funding, dentro daquele retroalimentar, como nós não somos banco, nós somos uma companhia hipotecária, esse funding vem ou dos investidores, que era o Equity Internacional, juntamente com o TPG, e agora com a vinda do Pactual, do BTG Pactual. Esses são os recursos de investimentos do próprio sistema. Ele faz, a BM Sua Casa, ela é promotora de vendas da Brasília Morgans. Ela é o braço varejo. Ela vai para o mercado, ela faz essa captação, volta com esses créditos, passa para a Brasília Morgans, onde que gera as letras. Faz a forma, cede essas letras para a empresa parceira, co-irmã, que é a Brasília Securities, passa esses documentos, ela, por sua vez, faz a emissão do CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, para o mercado. E também, em alguns momentos, até faz aquisição, também em alguns momentos, juntamente com o mercado financeiro. E o FUND vem desse movimento, dessa dinâmica financeira. Também seria em relação, por exemplo, à distância, uma cidade que não é muito grande, mas que fica próximo de uma dessas lojas. Até saberia me dizer, por exemplo? Vamos colocar ali, vejamos, por exemplo, eu sou do interior, tá? Certo. Vejamos, por exemplo, a cidade de Campinas. Então, Campinas. você tem algumas cidades pequenas. Perfeito. E que fazem limite com Campinas. Correto. Então, no caso, essas cidades, elas são atendidas? São atendidas. Então, ela tem um raio aproximadamente de Campinas, que nós temos lá, ocasionalmente,
basicamente 2, 3 lojas de Campinas, e fora que nós vamos, onde que nós não temos essa sequência das lojas, nesse raio de atuação, vamos com a LA, mas nada impeditivo. O único detalhe, em função da distância, conforme eu te falei, em função da taxa, aí possivelmente possa ter alteração. Mas de âmbito nacional, estamos extremamente mantendo esse atendimento, não teria nem impeditivo nenhum para fazer esse atendimento. Claro, por favor, claro. Só para finalizar, a diferença do prazo do seu produto, se você tem ideia, certo, em relação ao seu prazo e o prazo da CEF. Perfeito. Na realidade, eu vou até falar um pouquinho da Caixa, porque na Caixa, inclusive, vai ser a nossa co-irmã também, porque o Pactual, o BTG Pactual, tem um percentual deles, inclusive eles vão ser também os nossos parceiros como um todo. Tá claro? Inclusive nós vamos ter acesso a funding, a outro tipo de recurso, o que também vai poder nos ajudar a ser muito mais competitivo. Mas basicamente os produtos são muito similares, e um detalhe muda em função da taxa, tá certo? E principalmente, do que eu posso afirmar agora, é a agilidade do processo. E quanto o processo, em alguns momentos, ele possa demandar um pouco mais de tempo, volto a repetir, por eu ser só especialista, por eu voltar só com a minha atenção 100% para o produto de refinanciamento, eu tenho essa agilidade na ponta. Então, seguramente, a minha agilidade ela passa a ser mais atrativa, superior a isso. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado. Estão respondidos. Obrigado. Como vocês agem os inadimplentes? O que vocês fazem com os inadimplentes? Isso que eu gostaria de saber. Qual seria o recurso dos devedores, no caso, não é? Perfeito. Nós temos o privilégio, até pelo tempo que nós temos, nosso índice de inadimplência é muito baixo. É muito baixo. E quando que temos uma ação especificamente, nós partimos com todas as tentativas para uma negociação. Quer dizer, não é motivo, não é interesse da companhia ficar com o imóvel. Então, o índice, até pelo tempo que nós temos, nós estamos extremamente satisfeitos, porque estamos, podemos dizer... Não vai. Enquanto isso, nós tentamos, aí fazemos todas as tentativas, quando que há, a gente faz todas as tentativas para manter essa negociação. Senhores, fica aqui o meu e-mail, nós vamos estar passando o material também, convido vocês também a visitarem uma das nossas lojas, nós podemos evoluir e criar oportunidades para todos, para o mercado, não só do refinanciamento imobiliário, mas sobretudo de aquisição, todo o portfólio da família aí do financiamento de crédito imobiliário, ok? Muito obrigado, uma boa noite, sucesso a todos aí, obrigado.